Beleza. Boa noite, todo mundo que está aí acompanhando. Obrigado mais uma vez. O artigo de hoje era um dos que faltava da listinha lá, vocês já tinham feito, né? Eu ainda não tinha falado de endoftalmite. E endoftalmite a gente sabe que tem vários estudos, várias estatísticas e tudo. Eu achei esse legal, essa revista é boa, é uma revista de resumos, assim, chama Seminars in Ophthalmology. É uma boa revista para quem às vezes quiser ver um resumão de alguma doença. Geralmente são editoriais que falam de o que tem de novidade, ou resumindo os protocolos, ou incidências, ou diagnósticos de uma determinada doença. E eu achei bom que ele é curto, direto, e fala do que a gente precisa saber. Então, é um artigo sobre endoftalmite pós-operatória, do pessoal de Boston, do Mass Eye and Ear. Uma revisão dos fatores de risco, profilaxia, incidência, microbiologia, tratamento e desfecho, né? E prognóstico. Então, ele começa falando que as endoftalmites, né, elas podem ser exógenas ou endógenas, né? Ele nem fala muito aqui das endógenas, que a gente sabe que existem, muitas vezes são fúngicas, podem ser bacterianas, quando vem de alguma doença tipo endocardite bacteriana, alguma doença fúngica. Não vamos nem entrar nesse ponto, porque as mais comuns disparado são as endoftalmites exógenas, que são geralmente por algum tipo de corpo estranho ou, mais comum, pós-cirurgia. E aí ele divide no artigo em basicamente as 3 cirurgias mais comumente feitas e associadas à endoftalmite, que é a cirurgia de catarata, disparada mais comum, a cirurgia do glaucoma, aí tanto os implantes de drenagem quanto as trabeculectomias, e a vitrectomia via pás plana, vitrectomia posterior. Então ele vai dividir o artigo falando um pouco de cada um, e tem nuances diferentes que é legal da gente saber quando vai conduzir o caso. Então, primeiro ele vai falar da endoftalmite pós-cirurgia de catarata, que é a mais comum. A incidência diminuiu muito depois das cirurgias, né, tipo faca-emulsificação, quando ainda era cirurgia aberta, né, fazia a abertura, seja com suco prévio ou no limbo, né, 180 graus, a intracapsular ou a extracapsular dava pontos, a chance de endoftalmite era bem maior, chegava em alguns casos até a 5, 6% dos pacientes, e com as cirurgias de pequena incisão, isso caiu para 0,01 até umas séries maiores, até como ele fala aqui, 1,3%, que é bastante baixo ainda, mas um paciente em 100 que você operou, que tem uma endoftalmite, dá uma dor de cabeça danada. Então é uma doença muito grave, angustiante para todo mundo, com um potencial grande de perda de visão e do globo ocular. Então, a gente tem que saber o máximo sobre ela para evitá-la. E tendo ela, saber como intervir mais precoce. Então, a apresentação clínica, isso é importante, normalmente desde do segundo dia até o 20º dia, em média, mas geralmente é no final da primeira semana. Algumas endoftalmites, por germes muito patogênicos, geralmente aí a gente já desconfia pelo tempo da doença qual é o tipo de germe que afeta. Geralmente, quando você tem por germes tipo pseudomonas e outros mais graves, né, a pseudomonas é que chama mais atenção, muitas vezes o paciente no segundo, terceiro dia já começa os sinais inflamatórios. São principalmente dor, edema palpebral, hiperemia ocular importante, muita reação de câmara anterior e posterior e uma baixa de visão grande por conta da inflamação. 20% desses pacientes já aparecem rapidamente com visão de percepção de luz. É muito grave, é muito rápido. Então, pensar o seguinte, normalmente é mais no final da primeira semana, que é pelos germes mais comuns, que em comum é o Staphylococcus, e são os coagulases negativos, né? Como ele está falando aqui na frente, a gente vai voltar desses depois também. E quando é muito rápido, pensar nos germes menos comuns e mais graves, como pseudomonas, proteus e outros. Até enterococos, pode vir do cocô, a contaminação. Os fatores de risco, principalmente, o grande fator de risco numa cirurgia de catarata é a temida ruptura de cápsula posterior, seja com vítreo
com perda vítrea ou sem perda vítrea, abrir a cavidade vítrea para o ambiente externo, bem quando você abre a cavidade vítrea com a rotura de cápsula posterior, ele tem contato com a câmara anterior, que em última instância tem contato com o ambiente externo. Então, com ou sem perda vítrea é um fator de risco. A má construção da ferida corneana, né? Ou seja, a incisão ruim sem ser biselada, autocelante, também é um fator de risco importante. E em menor grau, apesar de muita gente se preocupar, em menor grau, esses são os principais: ruptura de cápsula e uma má incisão, uma incisão mal feita, ou uma incisão às vezes pequena demais para o tamanho do faco emulsificador e você queima a incisão, né? Mesmo hoje em dia, com bisturis que trabalham numa temperatura mais baixa, você acaba queimando a incisão por você entrar muito apertado na incisão corneana, e aí você pode depois danificar aquele estroma e o epitélio da córnea e ele não selar de uma forma correta. E a gente se preocupa também, mas é no menor grau, com as inflamações palpebrais, blefarite, meibomite, que é importante também que estejam limpas o máximo possível, mas não são o principal fator de medo. O principal fator é a complicação intraoperatória. Outros fatores de risco, para a maioria das doenças, mas aqui em endoftalmite elas modificam um pouco, por exemplo, para a catarata, uma idade mais avançada, presença de diabetes mellitus, são fatores de risco importantes. Fatores de risco importantes. Por que é diferente? Por exemplo, numa cirurgia de glaucoma, o fato do paciente ser mais novo, ao contrário de ser mais velho, é um fator de risco mais importante. E por quê? Por causa da idade? Não, porque aí tem um viés de confundimento. Os pacientes mais novos, no glaucoma, ele vai falar mais à frente, são pacientes que você usa mais, por ser uma conjuntiva, uma esclera mais grossas, você usa mais mitomicina, usa mais 5-fluoracil, e aí você afina mais a parede da trabeculectomia, ou até, na maioria dos casos, da trabeculectomia da bolha. E aí você facilita a infecção. Então não é por causa de ser mais novo, é por ser mais novo, usa-se mais um medicamento que é fator de risco. Quanto à microbiologia, a grande maioria, 95% das culturas que se faz nos pacientes com endoftalmite são de gram positivos, 95%, e desses 70% são estafilococos coagulados negativos, disparado a causa mais comum. Depois disso vem streptococo, enterococo, estafilococcus aureus, etc. Os gram-negativos são só 5, 6% das culturas, mas são os piores, pseudomonas principalmente. Então são aqueles que, endoftalmite, você operou o paciente, no segundo, terceiro dia ele já volta com o quadro clássico de endoftalmite, pense em um germe gram-negativo ruim. Normalmente, a gente vai falar depois de tratamento, você vai entrar cercando tudo, mas pelo tempo de ocorrência da endoftalmite, você já pensa se o germe é pior ou melhor. Ele fala que 40%, isso é importante, endoftalmite é uma doença de diagnóstico clínico, muito mais do que microbiológico. Só 40% dos grãs são positivos e 70% das culturas são positivas. Ou seja, se você ficar esperando grã e cultura para tratar num paciente que está com dor, hiperemia, edema palpebral, borramento visual, celularidade, não espere. Trate. Mas pode ser estéril. Se você tiver dúvida, trate como infecciosa. Depois, se resolver como estéril, é ótimo. Por inflamatória, né? Restos de cristalina, etc. Mas trate, se o quadro for grave, trate como infecciosa. Não espere o GRAM ou a cultura. Se vier positivo, ótimo. Mas se vier negativo e a clínica for forte, você trata pela clínica. A endoftalmite, depois da trabeculectomia, os implantes de drenagem, também é relativamente comum, menos comum que na catarata. E esses pacientes, diferentes da catarata, eles carregam o risco. O paciente de catarata, normalmente, como a gente falou, geralmente é no começo, na primeira semana. Os de trabeculectomia, implante e drenagem, às vezes são meses depois. Então, isso é muito importante. São pacientes que, normalmente, a endoftalmite relacionada à bolha, a blebite, como a gente fala, tem um prognóstico pior do que os que têm implante de drenagem, porque muitas vezes você usa esses antitumorais, né, esses antimitóticos, que é o 5-fluoracil e a mitomicina C, aumentam o risco de infecção porque afinam muito a incisão e a parede da bolha. A endoftalmite, em alguns casos, alguns reportes,
como nesse do Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study, chegou a 5% dos pacientes, até 5 anos de follow-up, ou seja, esse paciente tem risco prolongado de endoftalmite, diferente dos pacientes com catarata. Tá? Alguém mandou alguma pergunta. Até anos depois, Ivone botou aqui, está dizendo ali. Então, até 5 anos depois, 5% desses pacientes tiveram. Tem que acompanhar. Então, é diferente do quadro da catarata. E os que têm endoftalmite relacionado ao implante é muito menor. A cirurgia de implante está cada vez mais substituindo, em muitos casos, a TREC. Ela tem um prognóstico melhor, mais fácil você conduzir o pós-operatório, de certificar de que a pressão baixa realmente. É um pouco mais invasiva do que a trabeculectomia, mas tem um resultado muito bom e tem uma menor chance de endoftalmite. Porque, na verdade, você entrando no olho, tem só a cânula de uma válvula, por exemplo. Os MIGs, hoje em dia, mais ainda, né, são minimamente invasivos, mas a trabeculectomia você abre uma janela mesmo, maior, né, de comunicação. A endoftalmite relacionada à bolha e ao implante, nem sempre, como a gente acabou de falar, nem sempre são agudas, elas podem ser insidiosas. Mesmo assim, os sintomas são parecidos: hiperimia conjuntival, secreção, irritação, dor. Os germes geralmente são os mesmos, a gente vai falar depois mais à frente. Os fatores de risco, isso é uma coisa que eu raramente vejo o pessoal de glaucoma fazendo, ele até cita aqui, bolhas inferiores, só em casos específicos. Na grande maioria dos colegas faz a bolha superior, até pela proteção palpebral, é por isso que a bolha inferior tem um risco maior de endoftalmite, 4 a 8 vezes maior, né? Então, geralmente eles fazem superior mesmo. Geralmente, você faz o flap de base no fornix, né? É melhor do que quando você faz a base no limbo, isso também já é sabido. E as bolhas de parede fina, geralmente são os pacientes jovens, por isso que o jovem tem mais chance, que usaram ciclofluoracil ou mitomicina. Então, usar essas substâncias aumenta a chance de endoftalmite, mesmo que a longo prazo. Os que fazem implante, o fator de risco mais importante é a erosão do tubo ou do implante. O implante, para quem nunca viu, ou quem já viu, ele é grande. Muitas vezes você tem que botar um PET de esclera por sobre ele, porque a conjuntiva sozinha não segura. Então a erosão acaba expondo o implante e acaba facilitando a chance de desenvolvimento de uma endoftalmite. Então fala aqui, né, a idade mais jovem, o diabetes é um fator de risco, a idade jovem por conta da cicatrização mais exuberante, que você usa mais os antifibróticos, e a profilaxia antibiótica é a profilaxia, assim como para a catarata, a gente vai discutir mais à frente, não tem valia. Pelo contrário, já tem trabalhos que mostram uma trabeculectomia nos implantes de drenagem que aumenta porque você seleciona os micro-organismos. Isso também vale para a catarata. Então, eu vejo muitos cirurgiões de catarata usando antibiótico pré-operatório. Não tem a mínima significância, não tem o mínimo raciocínio baseado em evidências. Não se deve usar. Usar no pós-operatório é uma coisa, usar no pré-operatório não tem a mínimo racional. Então não usem. Japi, só aproveitando, Fale. no peroperatório, no ato cirúrgico, também é válido, né? Igual a gente vê subconjuntival, final da cirurgia. Discutível. Vamos falar disso mais à frente. Me lembra dessa pergunta no final. Mas eu vou falar e eu acho que eu vou lembrar de falar disso. Microbiologicamente, é muito parecido, tá vendo? Endoftalmite relacionada à bolha, ela geralmente ocorre até o primeiro mês, mas pode ser depois, e geralmente está focal com coagulase negativo, como a catarata. E as de late onset, ou seja, depois de muito tempo, normalmente são por estreptococcus, que são mais indolentes mesmo, tá? Como é na catarata também. Às vezes, quando você tem algumas raras endoftalmites depois de um mês e pouco, são mais estreptocócicas, tá? Ou até fúngicas, tem que pensar sempre. Em relação ao implante de drenagem, a maioria é por estreptococcus, são mais indolentes e tem uma apresentação demorada, né, delayed, atrasada. Então, por isso que então pensa sempre, muito rápido, gram negativo, pseudomonas, por exemplo. Tempo normal, uma semana com a catarata, até um mês com a trabeculectomia. Pensar em estafilococo ou glase negativo.
mais insidioso, pensar em streptococo. Endoftalmite depois de vitrectomia via paz plana. Graças a Deus, muito, muito incomum. Eu opero há quase 20 anos. Eu nunca tive uma endoftalmite por vitrectomia. Eu já operei algumas, pouquíssimas. É muito mais comum com catarata ou com glaucoma. Agora, e eu não estou dizendo que eu nunca tive porque eu sou bonzão, não, de jeito nenhum. É porque é muito incomum. Vários colegas bons cirurgiões, se você perguntar se já tiveram alguma vitrectomia por vitrectomia, não estou falando de cirurgia combinada com catarata, não. Puramente vitrectomia, provavelmente não tiveram também. Ou já operaram de outros colegas de outras endoftalmites, mas por vitrectomia é raro, porque quando você faz a vitrectomia, você entra na cavidade posterior e você irriga abundantemente, tem uma renovação muito grande do líquido dentro da cavidade vítrea, diminuindo a chance de entrada de um micro-organismo novo. E raramente, mesmo com as vitrectomias sem sutura, a não ser quando a incisão, é o mesmo problema da facoemulsificação, a gente vai falar disso aqui, a não ser quando a incisão é muito frouxa e você permite um líquido muito grande no pós-operatório, se não tiver, se ela estiver bem selada, você testa isso sempre no final, a chance de você fazer hipotonia e ter uma endoftalmite é muito pequena, muito pequena. As taxas sempre foram maiores em alguns estudos para quanto menor o Gauss, 25 até 27, mas os estudos mais recentes, maiores, mostraram uma incidência de 0,05 a 0,06. É muito pouco. A apresentação clínica é muito similar à catarata, geralmente em torno da primeira semana, 3 a 9 dias de vitrectomia. Quando tem, que é raro, o prognóstico costuma ser pior, porque, poxa, você mexeu na cavidade vítreo, então a chance de você ter uma colonização, já tendo tirado o vítreo e tendo que limpar de novo a cavidade, a cavidade está livre, só tem líquido, o desenvolvimento da reação infecciosa é muito maior. Porque o vítreo mal bem é um gel, é um pouco mais lento. Quando você substitui por líquido, por exemplo, é muito mais fácil. É fluido, é muito mais rápido a infecção. Por isso que o prognóstico é pior. E é próximo da retina, acaba, muitas vezes, descolando a retina. Por isso é mais grave. Algumas doenças retinianas pré-existentes ou uma visão mais baixa nos trabalhos são fatores confundidores de avaliação. Paciente com vitrectomia, endoftalmite pós-vitrectomia tem um prognóstico visual pior. Lógico, eles já tinham, geralmente para operar uma vitrectomia, porque já tinha uma doença pior ou uma visão pior. Então, isso também é um fator de confundimento. Mas geralmente são casos que evoluem pior mesmo. Você consegue operar e tudo, mas o prognóstico costuma ser pior. O fator de risco maior é um fechamento inadequado da sutura, da ferida, perdão. Muitas vezes, muitos de nós não dão ponto. Eu rarissimamente dou ponto. Normalmente, eu gosto de fazer, cada um faz de um jeito. Tem gente que faz a vitrectomia 23 ou 25 Gauss e mesmo assim dá uma sutura no final. Eu acho quase que estragar a cirurgia, né, no final. Você está justamente fazendo ela porque ela é sem sutura e suturando no final. Então, normalmente, o que eu faço é biselar bem a entrada do esclerótomo e no final cauterizo a conjuntiva para tentar criar ali uma adesão maior da ferida cirúrgica. Isso geralmente funciona muito bem. Graças a Deus até hoje tem funcionado bem. Estou batendo aqui na madeira. Um estudo retrospectivo recente, com 38 mil vitrectomias, um estudo multicêntrico grande, viu que o risco em relação às vitrectomias, de acordo com a esclerotomia, era quase 25 vezes maior quando você fazia sem sutura do que com sutura. Sinceramente, esse estudo não se aplica muito à prática. A gente não vê isso no dia a dia. Esse segundo parágrafo aqui, sim. Quando o tamponante final é fluido, ou seja, você não botou ar, nem gás, nem óleo, geralmente a chance é maior. Aí fala que 20 vezes maior. Então, normalmente, o ar, e em casos quando precisa o ar, o gás, ou quando precisa o óleo, de alguma forma, por causa da tensão superficial dessas substâncias serem maiores do que o líquido BSS, a tensão superficial faz com que não haja contato do líquido com a ferida. Portanto, não tenha vazamento e você tem um fechamento melhor, uma aderência melhor dessas substâncias com a ferida cirúrgica. Quando tem líquido, é líquido com líquido, às vezes vaza mais. Então, sempre no final da cirurgia, se possível, botar pelo menos ar, porque aí você tem um fechamento melhor. A não ser quando é uma cirurgia de membrana, por exemplo, muito simples, rápida,
e que você tem certeza que o fechamento da esclerotomia foi suficiente. Japi, Fale. tem uma pergunta aqui do José Luiz que eu vou fazer aqui para você, que ele acabou mandando para mim. Tá. Oi, Ricardo, boa noite. Na vitrectomia, paciente com descolamento de retina por miopia e implante de óleo de silicone. Depois fez endoftalmite. Você acredita em algum patógeno? Qual patógeno é mais comum nesse caso? Vou falar aqui agora do patógeno. Antes de falar só disso, um outro fator de risco na endoftalmite é a encarceração vítrea, justamente pela esclerotomia. Então, sempre ter certeza de que você fez uma vitrectomia boa, inclusive na base, para você não ter encarceramento de vítreo. Tá? Então, ó, a maioria está falando aqui. Ó, desculpa, eu perdi o nome do que fez a pergunta. José. Tá, aqui, Zé. Ó, os gram-positivos são 90% dos casos. Tá? E são os estafilococcus coagulase negativos. Continuam sendo. É o germe mais comum. Se foi uma endoftalmite com óleo, mesmo com óleo, e ela foi rápida, e aí geralmente o próprio estafilococcus coagulase negativo pode entrar, se a ferida estiver aberta, mesmo com óleo, e aí eu não colocaria a culpa no germe. Se foi muito rápido, segundo, terceiro dia, endoftalmite quase que fatal, pensa em gram negativo. Mas se for uma endoftalmite, mesmo com óleo, que não foi daquelas catastróficas, e que você consegue lidar, operar ou fazer injeção, pensa sempre primeiro no estafilococcus coagulase negativo. O grande barato de saber o que aconteceu é que normalmente a gente, quando vai colocar o óleo de silicone, isso não acontece muito com gás, nem com ar. O óleo de silicone você tem que ter muito cuidado de ocupar a cavidade toda. Não deixar um espaço morto entre o óleo e ou a retina ou a câmara anterior, a superfície posterior do cristalino ou da lente. Então, preencher por inteiro, porque a tensão superficial do óleo é menor do que a do gás. Então, se você deixar um espaço morto, que vai ser preenchido por líquido, vai acabar facilitando a contaminação. Então, tem que ter muito cuidado na hora de preencher o olho com óleo, de você ter certeza de que selou a cavidade vítrea toda. Tá? Ele até Fazer uma bolha complementou. única. Desculpa, Japi. Ele até complementou. Óleo de silicone, 10 dias depois começou com endoftalmite. Eu realizei para ela a remoção do óleo, a remoção da LIO, óleo de silicone com lavado de iodopovidone na BSS e injeção de vancomicina e ceftazidima. E fecho ruim. A cultura foi negativa. Acabei de falar, 70% das culturas são positivas. Foi um endoftalmite. Você fez o certo. Removeu. A lente, num caso desse, não obrigatoriamente tem que ser removida. A lente tem que ser removida sempre quando você tem endoftalmite insidiosa por propionibactério, acne, né, que aí é clássico de blefarite. No caso desse, nem precisava tirar a lente, mas tinha que tirar o óleo e lavar, remover toda a infecção de dentro do olho, mas nem sempre evolui bem. Mas provavelmente foi estafilococcus. 95% dos casos foi no 10º dia, não foi tão rápido. Provavelmente foi. Alguma contaminação ou do óleo ou de instrumental. É o provável. O nome dele é José Luiz Rosales Menezes. Eu acho que não é daqui do Brasil. Isso aí, Zé Luiz. Se entendeu, você dá o ok aí para o Guilherme ou para mim aqui. Deu ok e agradeceu. Nada. Diagnóstico e tratamento da endoftalmite. Na fase do pós-operatório agudo, né, imediato, sempre ficar de olho nisso. Sempre a gente avisa para o paciente qualquer coisa diferente. E aí fala isso, é dor, é visão borrada, é edema da pálpebra, é vermelhidão ocular. Tem que ver logo. E ó, não dá. E fala aqui, ó, deve alertar os cirurgiões para procurar, por às vezes, sinais sutis de endoftalmite. Nem sempre subtle signs não é de súbito, não, é de subtle, é de sutil. São sinais, às vezes, sutis. E o paciente chega lá e tal, manda ele voltar no dia seguinte, vê de novo, na dúvida, trata como. E é o seguinte, não pode, poxa, hoje eu estou lotado, tem um paciente ABS e tal, o senhor dá um pulo aqui amanhã. Não faça isso. O paciente ligou, está com dor, está diferente, tem que ver no mesmo dia. Tem que ver, dá um jeito. Ou pede para algum colega ver se você não estiver na clínica. Tem que ver. Endoftalmite não pode passar, às vezes, de um dia para o outro, é a diferença entre ele voltar a enxergar e perder o olho. Então,
Tap and inject, ou seja, tap é de coletar material e inject é de injetar antibiótico, é o procedimento padrão. Ele é rápido, ele não é caro, ele pode ser feito em consultório, teoricamente nos Estados Unidos, né, eles fazem bem no consultório, numa salinha de pequenos procedimentos, para quem tem isso em clínica, ou ser feito rápido no centro cirúrgico, não é nada demais, como uma injeção intravítrea que a gente faz para antigiogênico. Então, na verdade, o ideal é você contactar um patologista para que você tenha as placas para gram positivo, para cultura. Eu nunca decoro quais são, de agar, H-sangue, eu nunca decoro quais são todas, é só pedir o patologista saber, se a gente não é obrigado a saber. E você pega um pouco do material da câmara anterior, se for possível do vítreo, se for por vitrectomia, ou tiver já placas de celulares inflamatórias no vítreo, se você conseguir aspirar, aspira, bota lá na plaquinha, na lâmina para o gram, e já aproveita e injeta, e geralmente cobrindo tanto o gram positivo quanto o gram negativo. Tá? Aí ele fala aqui embaixo, ele repete novamente, uma microbiologia negativa não elimina a possibilidade de endoftalmite. Endoftalmite tem que confiar na clínica. Os dois antibióticos mais comuns, acabou de falar o Zé Luiz, é a vancomicina e ceftazidime. Tá? A vancomicina cobre praticamente 100% dos gram-positivos, que são os mais comuns, e a ceftazidime os gram-negativos. Então, entra para ganhar. Ah, poxa, se você tiver uma estrutura grande de hospital, que na hora a pessoa faz o gram, na hora é possível quase fazer a cultura e te dá os resultados, ok. Mas, na dúvida, entra para os dois. Vancomicina e ceftazidime. Aí vem um primeiro estigma de fazer ou não corticoide, tá? Intravítrea. Muito se achava que quando você, como tem uma resposta inflamatória muito grande, você tem que fazer junto vancomicina, ceftazidime e dexametasona, que é um corticoide de ação rápida. Porque isso melhorava o prognóstico visual detendo a inflamação. Isso não tem comprovação. Nenhum estudo comprovou isso. Tem pequenos estudos que mostram séries de casos que evoluíram teoricamente melhor, mas, ao mesmo tempo, você pode estar prejudicando a ação do antibiótico, porque o corticoide é um baita anti-inflamatório que também atrapalha o tratamento de uma infecção, vide a gente não passar corticoide numa sífilis, por exemplo, sem ter o diagnóstico correto, que pode piorar uma tuberculose. Isso serve também para as endoftalmites. Então, quando você tem uma endoftalmite grave, com muita reação e uma baita vasculite retiniana, ou seja, você já tem, quando você olha lá, a retina está ok, talvez um pouco pálida, tá, mas sem vasculite, nem nenhum sinal de necrose, não precisa fazer corticoide. Os casos muito graves, com vasculite super importante, é que, normalmente, se está autorizado, se faz realmente com valia o corticoide no mesmo tempo da vancomicina e do ceftazidime. Então, o corticoide, dexametasona, não é para fazer em todos os casos. Não estou dizendo que está errado, não tem comprovação científica. Pode ser uma faca de dois gumes. Pode melhorar, mas pode piorar. É o que ele fala aqui. O EVS, que foi o único estudo grande de endoftalmite para vitrectomia, ele não estudou, o EVS não viu a catarata, nem glaucoma, foi só o EVS, muita gente fala por EVS como se fosse para cirurgias de endoftalmite em geral, não é, foi só para endoftalmite pós-vitrectomia. Ele viu que a vitrectomia imediata, ou seja, o tap and inject, não. Você fazer vitrectomia imediata era só em casos com visão pior do que percepção de luz. Tá? E ele fala aqui embaixo, esse estudo não colocou paciente com endoftalmite pós-glaucoma e pós-vitrectomia, perdão. Eu falei besteira. Ele é um estudo de vitrectomia em casos de endoftalmite pós-catarata. Perdão, falei besteira. Ele não estudou pacientes pós-endoftalmite por vitrectomia e pós-glaucoma. Então, pegando esses pacientes, só houve benefício visual na cirurgia precoce em pacientes com visão menor que percepção de luz. Vou falar já disso, mas vou responder aqui que o Fernando fez uma pergunta. Em que situações costuma repetir a injeção de antibiótico? Quando acrescentar anfotericina? Costuma solicitar ecografia para iniciar tratamento e controle pós-injeção? Bom, primeira pergunta, Fernando.
Ótimas perguntas. Em que situações costuma repetir a injeção de antibiótico? Quando responde bem a primeira. Então, apareceu um paciente lá. Endoftalmite, injetei. Eu vou ver ele daqui a 2 dias. Aí daqui a 2 dias melhorou, mas ainda tem muita reação inflamatória, muita reação na câmara anterior, ou tem hipópio ainda, eu repito, a cada 48, 72 horas. Tá? Agora, injetou a primeira, não respondeu, está piorando, aí já é um caso que eu não me preocupo com a visão. Como o EVS fala em fazer só quando tem percepção de luz, se você pegar a grande maioria dos retinólogos, se a visão for vulto já, se você olha a retina, está cheia de necrose, já alguns pontos até já começando a descolar, ou um paciente que fez coleta, injeção, e depois de 48, 72 horas não está respondendo, eu opero. Certamente, se você esperar muito, o paciente vai perder a visão. Ele vai perder a retina e vai perder o olho. Então, a primeira pergunta, quando costuma repetir, quando ele responde de alguma maneira à primeira injeção. Quando acrescentar anfotericina, só depois que você fez as injeções, fez a coleta do material, não cresceu nada, e o paciente, você fez, ele não piorou. A endoftalmite fúngica é muito indolente. Dificilmente você vai ter uma evolução aguda com abscesso, necrose, etc. Então, a anfotericina, quando você começa a suspeitar que aquilo ali está muito indolente, não está piorando, mas também não está melhorando, e já tem um tempo. Aí você começa a pensar em fungo. Aí você, às vezes, pede para fazer a cultura para fungo, que demora, e pode fazer anfotericina B, que é extremamente tóxica, tá? Tem que ter muito cuidado para fazer anfotericina B intravítrica. Costuma solicitar ecografia para iniciar tratamento, controle pós-injeção, só se eu não conseguir ver a retina. Se eu olhar, tiver aquela vitrite densa que eu não consigo ver nada, eu peço ecografia antes, porque vai me ajudar a monitorar. Mas se eu estiver conseguindo ver um pouquinho que seja de retina, mesmo que seja longe, assim, tipo toxoplasmose, uma luz no fog, né, que você consegue ver lá atrás alguma coisa da retina com a vitreite, eu acompanho só no mapeamento de retina. Bom, então, o EVS, voltando ao EVS, ele fala em fazer vitrectomia só quando tem percepção de luz. Antecipem um pouco a indicação de vocês. Porque tem muitos casos que às vezes você perde o timing de 48, 72 horas e a visão vai embora. Aí vamos entrar agora na fase também que Guilherme tinha perguntado. Redução de risco e profilaxia. Isso é super importante, o único fator de redução de risco de profilaxia para endoftalmite nível 1 de evidência é usar povidona no pré-operatório. É pingar povidona, pelo menos o estudo que fez isso, que é um estudo até do Bascom Palmer, capitaneado pelo Harry Flynn, né, mas eles estudaram até o tempo para você eliminar, pingar a povidona. E eles depois coletavam e não tinha mais bactéria na superfície ocular, era de 51 segundos. Não precisa guardar isso. Conta 1 minuto. Na verdade, enquanto o anestesista está preparando a tua instrumentadora, e você vai lá se escovar para operar, a pessoa já pingou a iodopovidona, eu faço isso para injeção também, eu pingo a iodopovidona, vou me escovar, quando eu volto já deu 1 minuto. É a única profilaxia nível 1 de evidência. A única. Então, Guilherme, os antibióticos no injeção subconjuntival, ele fala aqui, alguns estudos sugerem que o antibiótico intracameral, no final da cirurgia, lavando ali no final da catarata, pode ajudar, mas tem muito relato também de toxicidade. Tem relato de toxicidade retiniana, vai falar isso mais à frente, até com edema macular cistoide, até alguns casos de vasculite e necrose. Então, fazer um antibiótico intracameral ou subconjuntival não tem validade de evidência científica. A única validade é fazer iodopovidona tópica antes, só. É lógico que a gente vai usar as gotas antibióticas no pós-operatório, para evitar até da própria contaminação do paciente. A iodopovidona não fica infinitamente fazendo efeito. Mas para evitar a contaminação ali de ferida, de tudo de material, só iodopovidona. E usar as gotas antibióticas no pós-operatório. A Caroline me fez uma pergunta aqui. Japi, existe alguma diferença no tempo de evolução da endoftalmite nos pacientes já vitrectomizados? Ótima pergunta.
Nesses casos, a evolução é mais lenta? Não, é mais rápida. Quando você não botou nem gás, nem óleo. Tá? Quando bota gás e óleo é um pouco mais indolente. Mas se você termina com líquido, como o líquido está preenchendo a cavidade vítrea toda, quando vem do oftalmite, geralmente é mais rápida a evolução. A evolução é entre começar e piorar. O Rafael, o EVS foi feito com cirurgia de 20 graus, já é estudo antigo, da década de 80, e cortes menores. Carolina está agradecendo, eu que te agradeço. E cortes menores, cortes que se diz a velocidade de corte menor, né, Rafael? Acha que com a cirurgia mais moderna faria diferença no resultado em relação ao taper inject? Com certeza faria. Com certeza. Mas ninguém se dispôs a fazer um grande estudo para endoftalmite em relação à conduta com vitrectomia. A vitrectomia evoluiu muito, né? A técnica, os cortes evoluíram muito. A cirurgia 20 Gauss era muito mais propensa, porque mesmo com sutura era uma ferida maior. Então, os resultados do EVS não dá para a gente trazer para 2020. Alguma coisa sim, mas o importante hoje é pinga povidona no pré-operatório e fecha bem a tua incisão. E fica atento ao pós-operatório imediato. E se o paciente tiver com uma visão piorando e com sinais clínicos de endoftalmite, faz primeira injeção, observa nas primeiras semanas, nos primeiros dias, e faz a injeção. Espera 48, 72 horas. Não está melhorando, opera. Parte para dentro. Você vai ganhar mais do que perder. O Zé Luiz perguntou aqui, o uso de povidona 0,025% do BSS, você acha que é bom para endoftalmite? Eu estou respondendo não só por mim, pela maioria dos colegas retinólogos, não acredito e acho até ruim. A iodopovidona é tóxica para a retina. Então, eu não acredito em nada que você bote no soro para diminuir o risco de infecção, seja cameral, seja no soro. Eu só acredito em pingar povidina tópica no pré-cirurgia e ter os cuidados máximos, lógico, de asepsia, incisão, etc., e usar as gotas antibióticas no pós-operatório. Não acredito. Tem alguns trabalhos, como ele fala aqui, ó, o uso de antibióticos pré ou perioperatórios varia muito, tá? Tem gente que usa, tem gente que não usa. Agora, nos anos recentes, alguns estudos mostraram que você tinha algum controle fazendo intracameral, na cirurgia de catarata, usando cefuroxime, ou cefaloxacina ou vancomicina. Só que todos eles têm efeito colateral. Todos eles têm. O único estudo randomizado que foi feito para isso, que não é grande, o uso intracameral de antibióticos, foi tipo a Ascras da Europa, né? A Ascras, que mostrou até uma queda de 5 vezes na taxa de endoftalmite associada com o cefuroxime intracameral. Mas pode dar efeitos colaterais, que são piores às vezes para a retina. A chance de endoftalmite é tão pequena que usando povidina tópico antes diminui mais ainda, fazendo a incisão correta. Então, para que ficar inventando fazer antibiótico dentro do olho se ele pode ter toxicidade? Você não tem nenhum estudo, nível 1 de evidência, aí você faz. Aí faz uma vasculite oclusiva pela moxifloxacina, qual é o aparato legal que você tem para falar com esse paciente? Nenhum. Está aqui, ó. Estão associados com aumento do custo, até aí a coisa americana vê muito isso, risco de overdose, toxicidade, aqui, ó. O cefuroxime pode dar edema macular, uveíte, toxicidade endotelial. Você tem muita casos de infecção fúngica por causa do antibiótico, porque faz seleção. A vancomicina tem vasculite hemorrágica oclusiva, é horrível, parecida com o que estão se vendo em alguns trabalhos com brolucizumab, vasculite oclusiva com prognóstico ruim na retina. Mais 50% do uso do antibiótico é desnecessário nos Estados Unidos, principalmente o intracameral, o operatório no BSS, ou a própria povidona, e pingar. Pum, pingou povidona, espera 1 minuto, começa a cirurgia. E aumenta a resistência, o uso de antibióticos, cada vez mais o pessoal acha que aumenta a resistência dos estafilococos às quinolonas. Mas não tem nenhum estudo também que comprove que usar um antibiótico gotas no pós-operatório seja ruim. Então, na prática, a gente pinga a povidina antes e no pós-operatório usa antibiótico. Agora, usar no pré-operatório, zero. É até arriscado para o teu paciente. Você está colocando ele mais em risco do que se não usar. Conclusão,
no nosso artigo, o tratamento de escolha para todos os casos é coletar e injetar com vancomicina e ceftazidime, com a vitrectomia nos casos mais graves. A povidona é a única bem estabelecida no pré-operatório. O resto é falácia, ou laboratório falando, ou opinião pessoal de colegas, nível 4, nível 5 de evidência. Tá? Então, uma coisa importante também. Saiu um artigo agora recente, só incrementando, com essa coisa do Covid, a maioria dos pacientes tem entrado nas salas cirúrgicas com máscara e fica de máscara durante a cirurgia. E tem um estudo que saiu recente agora sobre as injeções, né, intravítreas no mundo do Covid com pacientes com máscara. E eles estão vendo maior incidência de endoftalmite por injeção por causa da máscara, porque o paciente respira e acaba, se não veda bem a máscara, acaba respirando e vindo, coletando direto para o olho e aumentando o risco de infecção por conta da respiração do paciente. Então, muito importante, foi a Marina, nossa brilhante residente, que me mandou esse artigo hoje, eu já tinha lido, para falar sobre esse artigo, já que eu ia falar de endoftalmite. Obrigado, Marina. Então, hoje, toma muito cuidado, ou veda bem a máscara, ou usa sempre campo adesivo, para lacrar bem e não deixar entrar nada de respiração do paciente. Tá? Então, toma muito cuidado por causa das máscaras, que hoje em dia estão sendo usadas. Fala. Eu sei que ele falou que é da respiração, mas também assim, tem que orientar o paciente que vai ficar de máscara, que a máscara tem que ser lavada, tem que ser trocada, porque leva a mão Sim, na máscara, verdade. no olho. Eu sei que não tem a ver com o artigo, mas deve ser também. Você não sabe, aquela máscara, às vezes o paciente está usando há dias. E exato. pode estar contaminada, né? Normalmente, no centro cirúrgico, onde eu faço pelo menos, elas dão uma máscara para o paciente na hora. O paciente deixa a máscara que ele usa lá fora, entendeu? Então já minimiza. Mas eu sempre tenho cuidado de vedar bem o campo. Aí ele volta no D15 com ela também. Obrigado. Dúvidas aí, galera? Tapir? Fala, Nelson. Tá ouvindo ou não? Tô. Eu só queria... Posso falar três comentários só? Cara, se você falar 4, eu deixo. Primeiro, em relação às injeções. Você falou super bem em relação a única coisa que tem provado é o iodo, né? E com certeza o iodo é fundamental. Eu ainda uso colírio antibiótico, mas também vários centros no pós. Mas uma coisa além do iodo, que é super importante, é o blefaro. O blefaro também é uma coisa fundamental para fazer. Tá? De repente, mais importante do que a luva ou que outra coisa. O blefaro e o iodo aí são duas coisas que tem que estar lá na mesa para você poder fazer a injeção, porque com certeza é uma proteção extra que você vai estar dando para o seu paciente. É lógico que se tiver aquele paciente com uma memomite danada, né, uma infecção de superfície, inflamação de superfície, tomar cuidado. E vedar bem, né? Botar sempre o campo, a parte adesiva, né? Cobrindo o cílio. Isso. Na verdade, o blefaro já vai estar jogando, vai dar protegendo já. Então, sim. É um a mais. Isso, né? Eu não sei se você falou em relação ao endoftalmite, eu acabei, desculpa, eu entrei um pouquinho tarde aqui. Nada. Você falou alguma coisa de antibiótico de via oral ou não? Você falou alguma coisa de... Não, mas pode falar. Calma aí, um segundo, né? Só botar aqui para carregar, calma aí. Senão vai cair o meu computador. Calma aí, um segundo. Já responde, calma aí. Tinha gostado daquele outro fundo que você tinha colocado, Nelson. Parecia. Aquele foi o fundo do Congresso de BH, por isso que eu botei aquilo. Legal. Pode falar. Quer acabar a carga do meu computador aqui. Então, em relação ao paciente, né, que é o grande medo, vamos dizer assim, da gente como cirurgião, a gente vê muito menos disso em oftalmite, em vitrectomia, né, como você falou, é mais na catarata, mesmo assim também numa cidade pequena, né, é raro, graças a Deus, mas quando a gente pega, geralmente é aquele trauma grande, né? Então, eu geralmente faço as injeções, né, os antibióticos, eu faço, como você estava falando, faz uma. Hoje em dia, esse estudo, como alguém falou aí, o EVS é bem antigo, né? Então mudou tudo, né? Mudou parâmetro de corte, mudou incisão, mudou técnica cirúrgica, mudou tempo cirúrgico. Então, tudo isso é difícil a gente fazer uma correlação, mas é o que a gente tem e a gente tenta se espelhar nesse trabalho, porque é o que dá para a gente, pelo menos, um norte em relação a como tratar e como, exatamente, como está com esse paciente.
Mas isso é uma coisa que eu acabo fazendo como a gente fazia lá na Inglaterra. Eu faço, às vezes, 3 injeções, né? Você faz uma injeção, não melhorou, dá 24, 48 horas para poder reaplicar. É lógico, como você falou, se o negócio piorou muito, aí você tem que pesar e, com certeza, você intervindo mais rapidamente, você vai ter uma chance muito maior de salvar esse olho, porque muitas vezes esses bichos aí são bem agressivos, né? Causam uma retinite importante e você, às vezes, perde o time e já era, né? E disso, desculpa, um parêntese, foi justamente isso que você falou. O que eu alertei e que o artigo fala bem é que o EVS fazia isso, né? Olha, opere depois. Não tome como dogma só operar se tiver percepção de luz. Se o paciente vai evoluindo mal, não espera. Às vezes ele vai para a percepção luminosa e dali vai embora. Então, não é só a visão, né? Espera, você, lógico, não vai operar um cara com endoftalmite com 20/60, você injeta e tudo, mas se a coisa estiver indo mal, pensar em operar mais precoce, é isso. E em relação a esse paciente, eu faço também muitas vezes não, faço geralmente o Avalox via oral, né? Faço a oxoflorfacina via oral, comprimido 400 miligramas, pelo menos uns 10 dias aí, porque tem uma penetração boa no vítreo e complementa um pouco esse tratamento da endoftalmite, né? É ruim que essa endoftalmite a gente manda... Fala, desculpa. Não, ia completar. O antibiótico oral é uma briga também. Porque tem alguns estudos que não são grandes, mas que mostram que ele tem uma penetração, a Valox é um deles, que é a cefaloxime, mas não tem nível de evidência grande. Então, se disser assim, olha, tem que usar, não. Aí vai muito da experiência de cada um, entendeu? De alguns trabalhos, mas não tem uma comprovação, um nível de evidência como tem o Povidone. Então, tem que usar nesses pacientes oral? Não. Obrigatoriamente não. Não, poxa, eu uso, ele tem uma penetração vítrea boa, e eu me sinto mais confortável e seguro passando isso, porque eu cubro tudo. Beleza. Mas não tem, assim como fazer o que o Guilherme perguntou, fazer o antibiótico subconjuntival no final da cirurgia. Isso. Mas aí é isso, seguir esse paciente de perto. Em relação, acaba que o ultrassom, lógico, a gente vê a retina, você não precisa fazer ultrassom, mas acaba que é mais pode ser mais um instrumento médico legal para você estar protegido, né? De que Pensando a nesse retina ponto, já estava descolada ou já tinha uma vitreite importante. Então acaba que o ultrassom é mais um dado até para o paciente entender o que está se passando com ele, né? Se tiver à mão, não custa nada fazer sempre. Né? Lógico, com certeza. Então, até vou refazer minha resposta. Né? Encaminhar para alguém para fazer o paciente né, já muitas vezes com dor no olho, o repouso é importante. Mandar ele não é uma coisa imprescindível. Lógico que, dependendo da situação que você falou, acaba sendo uma coisa imprescindível, sim. A minha resposta até para você saber se vai entrar no olho, tem descolamento de retina, não tem, já tem descolamento de retina, não tem. Então, acaba que o ultrassom te dá um norte também, te guia em relação ao que você vai ter que fazer no olho, né? E uma última coisa que eu ia falar... eu ia falar só da resposta. A minha resposta, então, refazendo. Usa ultrassom, que me perguntaram. Se está na tua mão, está fácil, está ali do lado, está na mesa do lado, faz. Pô. Como o Nelson falou, é mais uma imagem para você acompanhar e até do aspecto médico legal, que é importante. Agora, foi o que ele falou. Eu não tenho ultrassom, eu não tenho no meu consultório. Lá no serviço tem, faz na hora e tal. Agora, se eu estou no meu consultório, eu não vou fazer, se eu estou vendo a retina, eu não vou fazer esse paciente ir para tal outro lugar para fazer e tal, eu vou tratar clinicamente, pô. É isso. Com certeza. Só complementando. E a última coisa, Guilherme, desculpa, pode falar. Ultrassom. E ultrassom é operador dependente, né? Então, às vezes, pode te atrapalhar. Tem que ser alguém que você confia, lógico. Exatamente. Né? E a última coisa, e também o ultrassom, o exame, né? Como é que se diz? Uma coisa é a foto, outra coisa é o exame. Às vezes o cara tira uma foto, tá lá bonitinho, você fazendo o exame, você vê que está um desastre, entendeu? Então, e a última coisa que eu ia falar é o seguinte, em relação ao antibiótico intraocular, intracameral, eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, com um grupo lá do hospital, a gente tem uns campos de cirurgia, no mundo todo eu fui para a Ásia, e lá no lugar que eu operei, eles faziam muito antibiótico, faziam Vigamox intraocular no final da cirurgia, não fazia às vezes fazia subconjuntival, mas geralmente intraocular. Cara, a reação inflamatória que esses pacientes tinham era enorme, sabe? Eu não sei se o pessoal aqui, eu sei de gente que faz, muita gente faz, mas
Mas a reação inflamatória, o edema de córnea que dava isso, caramba, então eu não É faço o que aqui, tá? ele Não cita isso faço. aqui no artigo. Eu também acho que não vale. Não vale. O risco da toxicidade é maior do que o risco da endoftalmite. Não vale a pena, não. Tem uma última pergunta aqui, eu acho que o Fernando. Uma outra coisa também, já outra coisa que eu anotei aqui, em relação à cirurgia, né? Terminou tanto a de catarata como a de retina, né? Principalmente a catarata, que a gente sabe que acaba que corrige a endoftalmite um pouquinho maior. Na dúvida, né? Dá uma sutura, dá um pontinho, né? Não vem porque você ter essa falta, vamos dizer, de humildade, cirurgia sem ponto, maravilhosa, mas os vários casos de oftalmite que eu peguei, tudo bem que o olho está demasiado, acaba que a incisão abre, mas sempre tem essa questão, pô, será que essa incisão estava aberta, estava vazando? Então, Isso é, acho que na na dúvida não dúvida, custa nada o ponto, se entendeu? você confia, você testou ali no final, tá bem selado e tal, ok. Agora, teve dúvida? Então, assim, vazou um pouquinho, aí você vai, Aí certo. Aí vaza um tem um pouquinho, paciente mais tigrão paciente que o mais outro, né? Tem um paciente. debilitado. Isso. É, na dúvida, dá o ponto. Também você não vai perder nada. Agora, não precisa dar ponto em todo mundo. É isso aí que o Nelson falou. Ah, o cara, você já entrou na esclera, a esclera é fininha. Às vezes a gente logo sente, é uma manteiga. Pô, que não vai ficar autosselante tão bem, dá um ponto no final, pô. Não tem problema, não. Eu ia responder o seguinte, o Fernando me perguntou aqui, em pacientes com endoftalmite pós-trauma perfurante e visão NPL, tenta antibiótico para tentar manter a estrutura ocular ou nesses casos já indica evisceração? Rapaz, NPL, trauma perfurante, não tem muita indicação, aí Nelson dá a sua opinião também. Fazer um antibiótico para tentar manter a estrutura, não sei. Na verdade, você não precisa entrar já tentando evisceração. Você pode entrar tentando refazer as feridas e ver se o vítreo pode ser limpo. Agora, se você olhar e já tiver tudo já estragado, vamos dizer assim, rompido, aí fazer só injeção, aí eu já não vejo sentido com trauma perfurante. Perfurante que eu digo, Eu acho perfurante que mesmo, não é uma feridinha assim, uma agulhinha, não. Perfurante mesmo, com rasgo, entendeu? evisceração é a última coisa que a gente vai indicar, É, né? Tem, é. agora não dá para você já entrar, vai. Mas é que você falou aí, de novo, é uma coisa muito. Cada caso é um caso, né? Muito da hora você ver, sentir o olho, vai ser um olho doloroso, não é doloroso, como está esse olho, mas tentar, vamos dizer assim, salvar o olho primeiro, fazendo todas as suturas que tem que ser feitas, se for um trauma perfurante, né? Faz a sutura para depois abordar. A gente até estava discutindo isso outro dia num dos grupos nossos. Já aborda a retina, não aborda quando tem um trauma? A gente, Outro geralmente a dia conduta foi até o Flavinho, foi o que o Flavinho perguntou, não foi? isso. Geralmente você fecha o olho para depois abordar com 10, 15 dias, né? Você sabe que depois desse tempo aí a lóide posterior já descolou, vamos dizer assim, o descolamento de coloide já melhorou, mas às vezes você tem que entrar no mesmo ato, às vezes você acha que dá para entrar no mesmo ato para resolver tudo de uma vez. Então, o normal é você não fazer muita coisa do primeiro. No primeiro momento é você tentar salvar o olho, fechar tudo para poder evitar essas Isso. endoftalmites, as Preservar a complicações todas. estrutura, né? Mas você já entrar numa situação, vamos eviscerar, faz o antibiótico, não faz, aí um olho SPL, fazer o antibiótico, se é só lá atrás, sei lá, né? Às vezes esse SPL também te engana, né? Então é Verdade. difícil ter uma decisão assim num caso falado assim, né? Não é o paciente que a gente está vendo para É poder. muito caso a caso, né, Nelson? É na experiência mesmo. Não. Verdade. Que mais? Dúvidas aí? Japi, excelente. Não, o pessoal já mandou tudo, eu acho. Tranquilo, né? Fechou. Então, beleza. Então, Guilherme, depois vê essa coisa de